Estudo Bíblico Êxodo 5. O primeiro pedido de Moisés a Faraó. Verso 1. Moisés faz o pedido a Faraó. Uma tradução melhor seria para que faça uma peregrinação. O hebraico Hag, festa, era acompanhado de uma peregrinação. Capítulo 23, versos 14 a 17. Essa seria uma peregrinação a um santuário, onde seria feita uma celebração. Capítulo 3, verso 18. O pedido apresentado a Faraó da parte do Deus dos israelitas parecia tão natural e razoável que Faraó não poderia tê-lo recusado se no seu coração houvesse um simples traço do temor de Deus. Verso 2. Quem é o Senhor? A pergunta de Faraó seria respondida de maneira terrível através das pragas. Com toda a probabilidade, o Faraó conhecia o Deus de Israel, mas nas suas réplicas interrogatórias rejeitou de modo insolente e arrogante, como se o Senhor não possuísse nenhum poder para fazer exigências ao supremo governante egípcio. Ignorância da pessoa de Deus e desprezo das suas exigências são a raiz da pecaminosidade humana. Verso 3. Depois de apresentar a exigência divina, Moisés e Arão tentam argumentar racionalmente com Faraó. O Senhor era o Deus dos hebreus. A distância seria apenas uma jornada de 3 dias. A desobediência à ordem de Deus poderia reduzir seriamente a força de trabalho de Faraó, por causa do juízo de Deus sobre Israel. Verso 4. Faraó considerava Moisés simplesmente um líder astucioso, tentando obter melhores condições de trabalho para os israelitas. Ide às vossas tarefas. Verso 5. Posteriormente, o termo "o povo da terra" veio a significar os proprietários de terra de Israel. 2 Reis 11, 18 e 20, Jeremias 34, 19. Mas aqui significa camponeses. Vós o distraís das suas tarefas. Assim, muitos consideram o culto religioso como o ópio do povo, que produz muitos sonhos, mas tira a vitalidade para o trabalho. Versos 6 a 19. Deus deseja dar liberdade aos seres humanos, sendo que é só assim que começam a ser humanos mesmo. O mundo ao redor tem várias forças malignas para tirar a liberdade, como no caso do Faraó, que compensou os anseios religiosos dos israelitas com escravidão redobrada. Assim também acontece muitas vezes quando Cristo oferece libertação às pessoas escravizadas pelo pecado. Há uma tentativa do diabo de, com força redobrada, segurar os seus cativos. Durante os eventos dos versos 6 a 19, Moisés e Arão não intervieram. Essa esmagadora resposta de Faraó mostra a sua supremacia humana. Verso 14. Os superintendentes egípcios tratavam com os capatazes israelitas. Quando a tarefa impossível não foi realizada, o castigo recaiu com maior severidade sobre os capatazes hebreus. A ideia era de fazer voltar o simples homem do povo contra os seus próprios líderes e benfeitores, atribuindo a eles a causa da perseguição. Assim, às vezes Deus permite ao ser humano ser reduzido até os últimos graus da miséria para aprender a recorrer ao seu Criador. Verso 17. Dizer que eles estavam ociosos foi uma resposta injusta a uma queixa cortês e construtiva. Verso 16. Ociosos eles não eram, já que as obras das suas mãos podem ser vistas no Egito até o dia de hoje. O pagão acha que o culto divino, o sacrifício de louvor, é uma perda de tempo, ao qual o crente responde que são estas horas que tornam as demais horas da vida significativas e construtivas. Salmo 127. Verso 21.
O plano de Faraó teve sucesso. A própria religião da libertação passa a ser desprezada pelos escravos, que ficam assim desprovidos de sua única esperança. Invocaram a Deus como juiz, enquanto suas próprias queixas demonstraram que não tinham confiança em Deus e no seu poder para salvar. Não foi essa a última vez que os líderes do povo de Israel amaldiçoaram a Moisés por ele ter obedecido ao mandamento do Senhor. Versos 22 e 23. Tornando-se ao Senhor. Quando tudo parece estar perdido, vemos que Moisés já tinha aprendido a recorrer à fonte de toda bênção. Perplexo sobre o aparente mau êxito da sua vocação, vê que só aquele que o vocacionou deve ser consultado e dará as respostas.